Como é possível adotar uma postura mais séria e se tornar alguém respeitado por onde você passa, ao ponto que muitos conflitos possam ser evitados apenas pela breve menção do seu nome? E o principal, como fazer tudo isso usando como exemplo o bruxo Geralt de Rivia. Fica até o final desse vídeo que você vai entender. Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o canal de linguagem corporal mais assistido no mundo. Hoje falaremos sobre o bruxo Geralt de Rivia, o protagonista da série The Witcher. Um personagem distinto que usa suas habilidades com a espada, os seus conhecimentos, não só para caçar monstros, mas também para realizar inúmeras missões. Mas sem dúvidas, um personagem que é extremamente respeitado apenas pela sua postura e figura de extrema seriedade. Como é possível aplicar as estratégias não verbais de Geralt na vida real para ser uma pessoa também respeitada e até mesmo temida? Vamos falar sobre tudo isso, mas antes vale a pena lembrar, se você gosta de estudar linguagem corporal, de entender os comportamentos de personagens da ficção, para poder aprender coisas que você possa utilizar no seu dia a dia, para persuadir melhor as outras pessoas e se relacionar melhor, se inscreva agora no canal Metaforando, clicando aqui no botãozinho em inscrever-se. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Muitas pessoas devem estar familiarizadas com a recente produção da Netflix, a série The Witcher, que também gerou uma animação chamada A Lenda do Lobo. A série The Witcher é baseada na série de livros de nome homônimo, cujo protagonista é Geralt de Rivia, e mais especificamente o personagem Geralt é um bruxo, ou seja, um mutante com habilidades super-humanas e uma enorme habilidade no uso de espadas e também no uso de sinais mágicos que caça monstros e outras anomalias mediante pagamento. Geralt é alguém com grande frieza emocional, que toma a maioria de suas decisões com base na razão e é frequentemente respeitado por onde passa. Sua fama lhe precede e muitas vezes quando alguém sabe quem ele é tratado com cautela e medo. Muitos conflitos são evitados, inclusive, apenas por mencionar o nome dele ou a sua alcunha, Geralt, o Lobo Branco, com base em alguns conceitos do comportamento não verbal e em alguns conceitos cognitivos, usados como referência e pesquisa, trazemos a você esse vídeo para te explicar em até 5 critérios quais comportamentos você pode adotar para se tornar uma figura séria e também respeitada, assim como Geralt da série The Witcher. E sim, os exemplos são baseados na série, nos jogos e também nos livros do universo de The Witcher. E provavelmente esse vídeo contará com um ou outro spoiler de uma ou outra mídia do universo The Witcher, portanto, tome muito cuidado. Dito isso, pegue o seu medalhão da Escola Lobo, a sua espada de prata, a sua espada de aço e venha comigo para aprender mais sobre como se tornar uma pessoa respeitada tendo uma postura séria. Primeiro critério: converse com todas as pessoas. No universo de The Witcher, acontece que vários povos estão em guerra constante, seja o Império de Nilfgaard ao sul contra os reinos do norte, seja certas regiões vizinhas que brigam entre si, como por exemplo a Teméria e a Redânia, ou até mesmo briga entre raças, como elfos e outros inumanos com os humanos. Tudo isso acontece no universo de The Witcher. Sempre tem uma pessoa que não gosta de alguém, sempre existe uma polarização e uma grande discussão, até mesmo política, entre um grupo que odeia o outro e vice-versa. E no meio disso tudo, temos Geralt de Rivia, o protagonista da série The Witcher, que viaja em todas as regiões, de um lado ao outro, caçando contratos de monstros e realizando o seu ofício. Mesmo o mundo estando dividido em diversos locais, Geralt consegue conversar com todas as pessoas. Isso fica muito evidente, inclusive, no jogo The Witcher 3, The Wild Hunt, onde Geralt passa por uma região que está em guerra com a outra região e consegue conversar com pessoas tanto de um lado quanto do outro, conseguindo resolver contratos tanto de um lado quanto do outro e obtendo informações tanto de um lado quanto do outro. Conversar com todas as pessoas significa conversar também com pessoas que pensam diferente de você. E quando você faz isso, você está basicamente pesquisando em várias fontes. Isso é fundamental para que você não só tenha muito mais informação e saiba jogar de acordo com as informações que você tem, saiba conseguir convencer pessoas tendo informações privilegiadas, como também para realizar as suas missões. Isso fica muito observado numa missão secundária do jogo The Witcher 3, chamada Prazeres Carnais, onde o Geralt precisa conversar com pessoas diferentes de opiniões diferentes. Em dado momento ele conversa com um legista que odeia outro legista, aí ele vai lá e conversa com o cara que odeia ele também. Ele conversa com o chefe desses dois legistas, que é um cara que odeia ser atrapalhado
cortado e interrompido. Então até mesmo alguém que odeia o Geralt, ele consegue conversar com essa pessoa e obter informações, para no final conseguir resolver essa missão e acabar de uma vez por todas com um assassino em série. Então conversar com outras pessoas não só te dá um senso de maturidade muito maior, porque você frequentemente vai lidar com opiniões diferentes, o que gera maturidade, como também vai mostrar para os outros que você é uma pessoa acessível e não polarizada. As pessoas acabam confiando muito mais em quem não é polarizado, em quem elas sabem que não vai lhes atacar, e muitas vezes acabam te revelando informações importantes. Segundo critério, faça mais perguntas e fale menos. Por conta do ofício de bruxo, Geralt muitas vezes age como um investigador, praticamente um Sherlock Holmes das criaturas sobrenaturais. Em qualquer contrato de bruxo no jogo The Witcher 3, fica evidente o quanto de perguntas que você precisa fazer para conseguir descobrir como derrotar aquele monstro, para descobrir qual é aquele monstro e até mesmo se o monstro é forte, ou se você consegue resolver com aquele monstro com uma simples conversa, como é o caso da missão da Succubus. Fazer mais perguntas significa praticar a escuta ativa, ouvir de fato o que estão te falando, e não apenas ficar falando por cima ou interrompendo os outros. Além de praticar a escuta ativa, também significa prestar mais atenção aos detalhes enquanto conversa com os outros. Quando você ouve o que as pessoas estão falando e responde de maneira sincera ao que elas acabaram de falar, elas se sentem respeitadas. Elas sentem que você não está apenas conversando qualquer papinho, mas sim que você está de fato prestando atenção nelas. Além de conversas sinceras serem muito mais motivadoras do que elogios baratos, você consegue obter informações muito mais exclusivas e consegue até mesmo utilizar essas informações para convencer a pessoa, para persuadi-la, o que com certeza vai fazer com que os outros te vejam como alguém de forte persuasão, difícil de ser enganado e ludibriado e alguém que eles devem tomar muito cuidado. Portanto, fazer mais perguntas é fundamental, até mesmo para não ficar dando com a língua nos dentes e não ser visto como alguém que fala qualquer coisa se for questionado, se for apertado. Faça sempre o contrário, pergunte mais e fale menos. Terceiro critério, estude antes de enfrentar os seus monstros. Muitas vezes na vida nós ficamos com medo de inúmeras situações. Seja uma questão profissional, seja uma questão pessoal, um relacionamento novo, ou na vida profissional, um emprego novo, um trabalho novo, uma escola nova. Ou seja, muitas vezes nossa primeira reação àquilo que não conhecemos muito bem é o medo. E o medo nos paralisa. Se a gente tem medo de falar em público, a gente acaba fazendo o quê? Evitando de falar em público. Na sala de aula a gente fica quieto, não faz pergunta, não faz apresentações, evita entrevistas de emprego, evita ser o centro de uma conversa, evita puxar papo com alguém que a gente não conhece, e nisso a gente perde inúmeras oportunidades. Uma coisa que fica bem claro no universo de The Witcher é que muitas vezes os bruxos têm medo de certas criaturas. E quando um bruxo tem medo de certa criatura, o que ele faz? Já dizia o grande tio Vesemir do universo de The Witcher: se você tem medo, você precisa estudar aquilo que você teme, para que uma vez, ao entender sobre aquilo, você consiga lidar com a situação, apesar do medo. Em qualquer contrato de monstro no universo de The Witcher, você precisa estudar a fundo, precisa checar o cenário, ver o que aconteceu, procurar por resíduos, procurar por vestígios materiais, checar no glossário de informações de monstro para poder entender com qual monstro você está lidando, quais ferramentas usar contra aquele monstro, qual óleo, qual sinal, qual poção, qual magia e qual estratégia você irá usar para derrotar aquele monstro. Na vida real é basicamente a mesma coisa. Se você tem medo de falar em público, você não deve evitar a situação, mas sim aumentar o seu nível de exposição, pesquisar livros sobre como falar em público, ver vídeos de pessoas falando em público, conversar com amigos seus que já tiveram dificuldades parecidas, fazer um curso sobre como falar em público, e até mesmo falar em público, se expor a essa situação para que você mesmo possa tirar proveito e aprender com essa situação. Estudar antes de enfrentar seus monstros significa pesquisar, estudar e ir à luta, apesar de estar com medo. Por falar em estudar os seus monstros, como seria se a gente utilizasse outros conceitos da ficção na vida real? Melhor dizendo, será que o que acontece em certas obras da ficção parece com a vida real? Uma cena de luta de espadas, da série Anéis de Poder. Existe alguma referência histórica em manuais de combate da esgrima medieval? Foi essa a premissa que usamos em um vídeo do canal Meta Studios, onde um esgrimista analisou uma cena de luta de espadas e comentou as referências históricas dessa cena. Para conferir esse vídeo e muitos outros, basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Quarto critério, pratique exercícios físicos.
É tido por vários especialistas na área da aprendizagem e até mesmo na neurociência que praticar um exercício físico vai muito além de um benefício estético, mas sim um benefício direto para a sua saúde. A prática constante de exercícios físicos aumenta a sua oxigenação em órgãos, como por exemplo no cérebro, o que pode melhorar sua capacidade de aprendizagem, de estudo, de memorização. Hormônios de felicidade, a sensação de missão cumprida também são outra questão muito presente em quem pratica exercícios físicos com constância, sem falar no fato de que você tem um aumento absurdo de autoconfiança e autoestima. No caso de Geralt, é visto tanto nos jogos quanto na série que ele pratica com a espada várias vezes. Isso aumenta a sua autoconfiança e a sua autoestima. Ele sabe, pelo tempo excessivo de prática com a espada, que se alguém mexer com ele numa situação, ele conseguirá manejar a sua espada e resolver a situação. Portanto, a prática de exercícios é uma questão fundamental para o aumento da sua autoconfiança e da sua autoestima. Duas ferramentas que serão importantes para você ter uma postura séria quando for conversar com os outros. E por fim, nosso último ponto, medite e faça exercícios de respiração. Isso é observado frequentemente na franquia de jogos The Witcher. Geralt para meditar, seja para recuperar a sua vida, suas poções, ou até mesmo meditar enquanto um monstro não chega para você matá-lo. Geralt está lá meditando. A meditação basicamente consiste num exercício de respiração e concentração. Estudos científicos recentes comprovam vários benefícios dessa prática. O primeiro deles é a redução de estresse. Por consequência, ao reduzir o estresse, nós temos também a diminuição da ansiedade, nos tornando pessoas menos ansiosas. Meditando com frequência, nós conseguimos aumentar a nossa autoconfiança e encarar a maioria das situações. Por conta da concentração que exercemos enquanto estamos meditando, acabamos diminuindo o fluxo de pensamentos negativos. Quando a gente não dá ouvidos para os pensamentos negativos e tem uma diminuição deles na nossa cabeça, sobra espaço para a nossa autoconfiança e a nossa autoestima crescer cada vez mais. Sem mencionar o fato de que meditar aprimora a sua capacidade cognitiva e a sua memória, te permitindo ser alguém mais focado. Tendo mais foco, mais autoestima, mais autoconfiança, você conseguirá conversar com as outras pessoas com muito mais autocontrole emocional, sem perder a calma, fazendo perguntas necessárias, o que mostrará para os outros que você, além de ser uma pessoa muito persuasiva, também é alguém que não deve ser tido como bobo ou muito menos um alvo de manipulação. E assim, você será uma pessoa respeitada e até mesmo temida por muitas outras pessoas. Dito isso, então, finalizamos o nosso vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir e comentar aqui qual outro personagem da ficção você gostaria de ver sendo analisado aqui no canal Metaforando. Vejo vocês numa próxima.